Pessoal, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus, uma manhã abençoada de quarta-feira para vocês, que o Senhor possa ministrar os nossos corações e que o Senhor possa trazer um pouco de fortalecimento através da palavra dele, o renovo necessário e o refrigério. Eu peço que você curta esse vídeo e que se inscreva no canal. Lá em 2 Reis, no capítulo 13, no versículo de número 14, a palavra diz assim: E Eliseu estava doente de uma enfermidade do qual morreu, e Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. E disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu tomou e lhe disse: toma um arco e flechas. Tomou um arco com flechas. Então disse o rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E sobre ela pôs a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre a mão do rei. Então disse Eliseu: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Meus irmãos, esse texto ele fala de uma profecia que foi dada por intermédio do profeta Eliseu ao rei de Israel, Jeoás. O rei sabia que Eliseu estava para morrer e a autoridade espiritual que havia sobre Eliseu era reconhecida. Um profeta de grande poder como Elias e Eliseu, grandes profetas de poder do Senhor do Antigo Testamento. Mas Eliseu já estava enfermo, como eu falei, nos seus últimos atos. O rei Jeoás vai até ele, chega na sua casa, fazendo menção ao episódio quando Elias é elevado aos céus, por um redemoinho, e Eliseu fala: meu senhor, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele fala a mesma frase que Eliseu tinha falado para Elias quando isso aconteceu, quando Elias foi arrebatado. E quando ele chega ali na casa de Eliseu vira para ele e fala assim: olha, toma um arco e flecha na tua mão. Ele tomou o arco e flecha. E ele disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E ele colocou a sua mão. E Eliseu pôs a sua mão sobre a mão do rei. Ali, o auxiliando, podemos dizer assim. Mandou que ele abrisse a janela, ele abriu. Mandou que ele atirasse, ele atirou. E aí o profeta Eliseu virou e falou: olha, essa é a flecha da vitória. Essa é a flecha do livramento do Senhor. Essa flecha vai te proporcionar a vitória. Isso é bem interessante porque nós vemos que Deus ele utiliza às vezes meios, recursos para nos conceder vitórias. Essa é a flecha do livramento, essa é a flecha da vitória. E eu quero falar uma coisa com você: o Senhor te colocou dentro da sua casa, no meio da sua família, e Ele nos coloca dessa maneira, como uma flecha de vitória. Ele nos coloca como um atalaia, um sentinela, alguém que está ali para poder ser, na verdade, um canal de bênçãos para os nossos familiares, para aqueles que não conhecem ainda o Senhor. O grande problema que teve nesse texto, que houve ali, foi que Jeoás, ele atira, mas a palavra fala que ele cessa de atirar, ele atira só 3 vezes. E isso faz com que o profeta Eliseu fique indignado, porque ele ordenara que fosse feito isso mais vezes, ou seja, se ele atirasse várias vezes, e aí o profeta fala para ele: se você tivesse atirado mais, se tivesse ali feito uns 5 ou 6 tiros de flecha, você feriria os sírios e nunca mais eles se levantariam contra você, seria um livramento efetivo. Mas o rei de Israel faz 3 vezes apenas e para. E esse é o ponto interessante, porque é muito importante nós perseverarmos. Porque quando nós começamos a ver as coisas acontecendo, as coisas nos favorecendo, as coisas mudando, os cenários sendo trocados, transformados pelo Senhor, e aquilo que parecia ser impossível começa a parecer ser mais possível, nós nos acomodamos. E é uma linha muito fina entre o comodismo, o descanso e o comodismo. Uma linha muito tênue entre o descanso e o comodismo. E nós saímos da posição de descanso e entramos numa posição de comodismo. E deixamos de orar como orávamos. Deixamos de buscar como buscávamos. Deixamos de ter um coração quebrantado. Ter uma vida com Deus. E isso é horrível. É uma coisa que interrompe um processo de milagres na nossa vida. Interrompe um processo de bênçãos. Deus não quer nos dar uma bênção pela metade. Deus não quer dar uma parte da bênção para você, para mim. Não. Ele quer dar a bênção inteira. Deus quer dar a bênção completa. As soluções do Senhor para a nossa vida, elas são permanentes. Isso segundo o querer de Deus. A vontade dele é que seja permanente. Às vezes não são permanentes porque nós entramos no meio do processo. Com as nossas teimosias, com os nossos atalhos, ou às vezes paramos de insistir, que foi o caso aqui do rei Jeoás. Então, é quando o fator homem, o fator ser humano entra no processo,
A solução de Deus, que seria permanente, definitiva, perfeita, ela passa a ser momentânea, falha, incompleta. E essa imperfeição não é porque Deus fez de uma forma imperfeita. E é esse o ponto que nós não entendemos. Que às vezes nós recebemos uma bênção e essa bênção depois parece ser traduzida numa dificuldade. A gente fala assim: Senhor, mas por que isso? Por que aconteceu? Será que foi fora do tempo? Será que... Por que não deu certo? Por que eu recebi essa bênção? O Senhor falou que ia me dar a bênção aconteceu, só que aconteceu, mas não aconteceu, sabe? Aquela coisa que... né? E aí? Não foi o fator Deus. Deus é perfeito e tudo que Ele faz perfeito é. É o fator homem. Talvez você não tenha esperado o tempo certo. A bênção estava ali. É aquilo, o bolo está no forno. Eu sempre dei o exemplo do bolo aqui no canal. O bolo estava no forno. Existe um tempo de cozimento. Existe um tempo de preparo. Se você tirar antes o bolo, né, ele vai solar. Se você tirar depois, ele vai estar queimado. Tem que ser na hora certa. O bolo está ali no forno, você está vendo o bolo. E aí você vai lá, abre o forno e mete a mão no bolo. E tira o bolo. No teu tempo, não no tempo de Deus. E aí o bolo não fica aquela coisa maravilhosa. Está fora do tempo. Dá algum problema, o bolo fica solado, por exemplo. Você vai culpar o Senhor? Você vai culpar o cozinheiro? Você que meteu a mão no forno, eu que meti a mão no forno, eu que tirei o bolo antes do tempo. Eu que não esperei o tempo correto. Eu que antecipei, pulei etapas. Entrei no meio do processo. Ou, no caso aqui, parei o processo. A mesma coisa, o bolo está lá no forno, você vai lá e desliga o gás. Não, já tá bom já, não, já tá bom. Vai lá e desliga, fecha, né, desliga o forno. Pronto, não, já tá bom já, eu acho que tá pronto. E não tá pronto. Foi o que aconteceu com o rei Jeoás. Minha irmã, meu irmão, saiba nessa manhã de quarta-feira, Deus tem algo completo para sua vida. Deus não é Deus de fazer meias coisas. O Senhor não trabalha com rascunho, não. O mundo diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Não, escreve certo por linhas certas, nós não compreendemos. Mas Deus não trabalha com rascunho. A obra do Senhor, tudo aquilo que Ele faz é perfeito. Tudo que Ele faz é perfeito. Eu sempre digo, Deus tem o ISO dele de qualidade. E viu Deus que era bom. Você vai olhar a criação no Gênesis e viu Deus que era bom. Ele fez os animais, viu Deus que era bom. Fez o homem, viu que era bom. Tudo ele viu que era bom, porque ele tinha a expressão de qualidade. Você acha realmente que Ele vai fazer algo na sua vida mal feito? Torto? Com problema? Não vai fazer. Não pare o processo, como o rei Jeoás fez. Havia uma flecha de vitória. Havia um agir de Deus, um agente de Deus de vitória. Já há um agente de Deus para a sua vida. Há uma flecha de vitória que te foi entregue. E aí você passa a ser um canal de bênçãos através dessa bênção que o Senhor está te dando. Há um processo, há um milagre em curso. Agora, você pode dar continuidade a esse milagre que o Senhor vai operar, né? Ou você pode parar. Olha, as tribos de Israel, elas chegaram lá na Terra Prometida depois de 40 anos. Israel tem uma questão geográfica que é o seguinte: é como se fosse assim, tem o Rio Jordão, e uma parte do território de Israel ficava do lado, parte ocidental do Rio Jordão, e a outra parte ficava na parte oriental. A grande parte do território, a maior parte do território ficava na parte oriental, né? Oriental, ocidental, né? Ficava na parte ocidental, ficava pro oeste, ali, pro leste do Rio Jordão, pro lado direito do Rio Jordão, ficava a menor parte. 2 tribos e meias chegaram ali no Jordão e elas falaram: tá bom, não, atravessar pro Jordão, pro lado de lá, pra quê? Tá bom. E a gente fica por aqui mesmo. E aí Moisés e Josué falam: não. Vocês vão ajudar a conquistar a terra prometida toda. O que vai parar? Não. Na porta da bênção. O milagre não foi concretizado, vocês já querem ficar? E os irmãos de vocês não vão? Não, tem que concretizar essa bênção, a gente tem que tomar posse de toda a terra. Às vezes nós somos assim. Nós chegamos na bênção, a gente se contenta com tão pouco, que às vezes a gente quer um pouco de Deus, e Deus quer o muito dele para nós. E a gente chega num pouquinho da bênção, assim, pega um pouquinho, sente o gostinho da bênção, e fala: não, Senhor, já tá bom, vou ficar aqui no prato de entrada, não preciso do prato principal não, já tô bem. Tô bem, para quem nada tem, pouco muito representa, então, mas não é isso que Deus quer te dar. Não é isso que o Senhor quer para a sua vida, minha irmã, meu irmão. O homem dá migalhas, o homem dá resto. Deus não. O que Deus nos dá é algo permanente, definitivo e perfeito. Então, continua. O que o rei Jeoás fez? Abriu a janela, pegou a flecha e atirou.
Só 3 vezes. Se ele tivesse perseverado, seria uma bênção permanente. Persevere naquilo que o Senhor já te disse. O Senhor está contigo. Eliseu estava o tempo todo ali, ó, com as mãos nas mãos do rei, puxando a flecha. O Senhor está contigo. Ainda existe um tempo de busca. Ainda está um tempo propício para você alcançar o seu milagre. Então não deixa para depois, não. Não interrompa o processo. Alan, qual é a mensagem que tu quer trazer hoje nessa manhã? Não interrompa o processo. Eu lembro daquela viúva, né, que ela vai importunar um juiz, né? Uma parábola que Jesus conta da viúva, que o juiz iníquo, né? E ela fica ali pedindo a ele de dia, de noite, pedindo de dia, de tanto ela perturbar ele, de tanto ela insistir. Chega uma hora que ele fala, não, tá bom, só para você parar de me perturbar, eu vou atender a sua causa. E aí Jesus fala, olha, sendo esse juiz iníquo, sendo esse juiz um homem injusto, ele não atendeu aquela mulher porque ela clamou a ele de dia e de noite? E o vosso Pai, sendo ele um juiz justo, não ouvirá também os seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Que coisa maravilhosa, né? O poder da perseverança. De dia e de noite clamando, de dia e de noite insistindo. Bater a porta, né? Batei e abri-se-vos-á. Você não vai chegar na casa, né? Eu sempre falo aqui de casa. Aqui em casa eu moro atrás, na parte de cima. Se acessar minha casa tem um corredor, sobe uma escada lá atrás da minha casa. Às vezes minha mãe fica me gritando aqui, me ligando desesperada. Alan, tem gente no portão chamando, porque eu não escuto. Se a pessoa for ali, der 2 batidinhas, vou escutar. Tem que insistir. Com Deus também é assim. Não é que Deus ele é sádico, ele quer ver... Não. Ele quer ver até que ponto você quer. Se você realmente crer. Até que ponto você deseja. Lembra de ontem eu falei isso. A bênção de Deus ela não é para o branco, para o negro. Não, ela é para quem quer. Para quem insiste. Para quem deseja de todo o coração. Continue batendo. Continue lançando essas flechas. Porque são as flechas da vitória. Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. A paz do Senhor Jesus.